Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama e tretas. Como sempre, teremos muitos casos e histórias para contar. Se você gosta de um bom papo e cheio de ideias subversivas, este é o seu podcast. Olá, criadores. Eu devia dizer bom dia, Vietnã, que eu tô com aquela camisa sabe qual é? Clássica, né? Olá, criadores, bem-vindos ao seu podcast de Letras e Tretas, onde você vai ficar sabendo das novidades sobre a literatura contemporânea nacional e internacional. Eu sou Cristina Teixeira, especialista em escrita criativa, consultora literária e host. Antes de começarmos, vou anunciar as novidades no nosso breve serviço, que vocês agora podem nos achar em Spotify, e traduzido com legendas em inglês, que sempre é uma bênção. Esse programa conta com o apoio do estúdio Nó na Madeira, onde nós estamos, da rotisseria do Largo Machado, uma das melhores esfirra do Flamengo. E também, como sempre, no meu canal, escritora Cristina Teixeira, é só clicar e se inscrever. Estamos aqui com a presença de duas senhoras e senhores, duas, não mais que duas, convidadas muito especiais, que agora tenho a honra de apresentar para vocês. Dani Sakugawa e a segunda convidada, Lady C. West. Então prepare-se que hoje, cara, hoje tem. Hoje tem. Hoje vai ter programa literário, olha, até a tampa, tá? Então é o seguinte, eu vou anunciar para vocês de quem nós estamos falando aqui, para vocês terem dimensão do que eu estou falando para vocês, tá bom? Dani Sakugawa é estrategista editorial, formada em comunicação pela Casper Libero, MBA executivo pelo INSPER, pós-graduação pela PUC Rio Grande do Sul, né? Eu fiz PUC também. Aí, bem-vinda. Pelo Sister. PUC Rio ou PUC Rio Grande do Sul? PUC Rio. Liderou o marketing de uma das maiores editoras do Brasil. Atualmente lidera o The Book Business, uma plataforma que ajuda os escritores a lançarem um livro profissional e que alcance muitos leitores. Só para começar, tá? Só para afinar. E temos aqui também uma participante muito especial, a Lady C. West, que morou a maior parte do tempo nos Estados Unidos, Portugal, Argélia, antiga Iugoslávia. Rodada, hein? A moça rodada. E é historiadora de arte pela Universidade de Maryland, com primeira especialização de arte moderna europeia. Correto? Correto. A segunda especialização em gravuras e desenho do século de ouro. Minha irmã vai me matar, ela vai querer estar aqui, porque ela fez Fine Arts, então ela vai querer, entendeu? Daqui a pouco ela entra aqui, arromba a porta e entra. E com a tese Humor Schist. Ah, all right, Schist. Porque está em português. Eu tô traduzindo ao mesmo tempo. Ah, ok. Humor xista, é óbvio. Ironia no surrealista belgas. Óbvio. Como galerista, teve publicações sobre arte americana e europeia. Foi também resenhista sobre literatura estrangeira para o jornal de The Riley News and Observer. Tradutora para o inglês do livro de José Louzeiro. Muito impressionante isso. A Infância dos Mortos, The Childhood of the Dead, de 1900... A história do Pichote. Interessantíssimo isso. E como autor escreveu... Eilo, a meia voz, publicado pela Autografia de 2020. 2021? Aqui, Eilo. Aliás, uma coisa que você nem está sabendo, mas eu vou pedir para você ler um trechinho depois, pequenininho, uma poesia, tá? Pra gente. Não avisei, mas agora está avisada. Agora eu vou ter que ler. Aqui é assim que a gente funciona. Não dá para fugir. Então... Primeiro vai ser você, Dani. Dani, uma perguntinha simples, fácil de responder. Deixa eu falar, você viu que só tem amiga legal, né? Olha aqui, que isso? Imagina, que isso? só trouxe uma pessoa, uma personalidade internacional, que é mundial. Também, ó, aqui, imagina, estamos aqui essa mesa aqui. Qual a língua que a gente vai falar? Tcheco. O que a gente vai falar nessa mesa? Não fala tcheco não, que eu não falo tcheco. Mas, enfim... Esperanto, lembra? Esperanto. Será que alguém fala Esperanto? Cara, pior que eu conheço gente que fala Esperanto. Não sei por quê,
porque até não funcionou para ninguém, Eles devem né? ter um clube, né? Só deles. É, um clube assim. só dele. É. Mas tem gente que faz, né? Clube das próprias línguas, inventa a língua e faz, né? Sim, tem. O Tolkien resolveu fazer isso, coitado. Perdeu anos da vida fazendo a própria gramática, achou maneiro. Sabe que eu conheço escritor que faz livro até hoje, inventando os próprios detalhes de gramática, né? Não recomendo, mas tudo bem. Mas, enfim, voltando aqui, Tani, fala para mim. O que é um escritor? Quem é um escritor? Como é que se define um escritor para você? Escritor, onde anda, o que bebe, o que come, onde vivem. Entendeu? Escritor, escrever. Nunca me perguntaram isso, sabia? Eu sei, mas estamos aqui para fazer só a pergunta fácil. Pra mim, o escritor... Vamos ver se vai fazer sentido. Pra mim, o escritor é aquela pessoa que transborda. Eu acho que é isso. Ela tem tanto ali dentro dela que ela precisa transbordar de alguma forma. Acho que é as artes, né? A música, a uma boa maneira de poesia. ver. Pra mim, o escritor é aquela pessoa que precisa transbordar e ela transborda através da escrita. É um fingidor que deveras sente? Não. Eu acho que a arte tem muito disso, né, Cris? A gente digere, a gente consome, a gente digere, a gente transborda. Mas pra mim, um bom escritor... Vamos lá. Pra mim, o bom escritor é aquela pessoa que transborda não pensando só nela. Ela tá transbordando pensando no leitor, pensando Grande no outro. verdade. Cara, um momento só um momento. É porque é difícil. É difícil aceitar, porque é uma grande verdade. É verdade. Pro próprio escritor é difícil, né? Entender Isso. Mas você está falando um assunto que é deveras interessante, que eu acho que você se depara com isso muito. O escritor, ele quer escrever aquilo que ele acredita, sim, aquilo que ele sente, aquilo que ele observa. Do ponto de vista dele, muitas vezes, ele não quer ser colocado em caixas, não quer se dobrar, ok. Mas ele quer o sucesso. Ele quer o reconhecimento, que ele vê o sucesso como... Veja bem, ele vê o sucesso como reconhecimento financeiro, como cliques ou reconhecimento financeiro. E aí é que está o que é o sucesso. Aí é que a gente vê também se pergunta o que é sucesso. Entendeu? Ter a outra metade da laranja é muito estranho, entende? Tem uma métrica nos Estados Unidos, não sei quão formal é isso, mas eu já ouvi Você entendeu o que eu falei, sim, né? sim. Eu já ouvi vários editores Fez sentido, falarem né? isso, que tá nisso que você falou. Tem essa métrica nos Estados Unidos que eles dizem que um autor, para ele viver da escrita, isso vai acontecer a partir do 7º livro. Ok. Então, se você parar para pensar e fazer essa linha do tempo com que você está falando, o autor precisa entender que tudo amadurece, a escrita dele amadurece, né? A construção de audiência dele vai amadurecendo, a autoridade dele vai amadurecendo. Então, isso é investimento também. Exige investimento. E o autor, muitas vezes, ele quer que a verdade dele, que é o livro, né? Ele quer que a verdade dele também seja a verdade para outras pessoas. Sim. Então, acho que tem muito dessa expectativa também. Às vezes não é nem necessariamente vender e ganhar dinheiro. É uma ingenuidade, talvez, não seria? É uma ingenuidade, uma inocência, É uma talvez. inocência. É uma inocência. Porque eu acho que isso é retratado muito lá, você vê filosoficamente e até literatura, através de Mefisto, né? Tipo, você vende a sua alma para poder obter sucesso e riqueza. Porque é uma metáfora disso, né? Você vende a sua arte para poder ter sucesso. Mas é tipo assim, tudo na vida tem prós e contras. Tudo tem prós e contras. É uma coisa muito engraçada, Cris, porque muitos autores, quando eles se deparam com isso, eles têm uma dessas duas reações, né? Então, quando o autor percebe que a escrita, por mais que ela seja uma arte, ela também é um produto, o escritor, ou ele reage, legal, vambora, vamos buscar, ou ele nega, ou ele fala, não, é a arte, eu não vou vender, eu não vou. Então, ou ele, não que ele aceita e abaixa a cabeça, mas ele fala, legal, vou encontrar meios de fazer acontecer, vou encontrar estratégias no meu produto que eu acredito, da minha arte que eu acredito se transformar em um produto. Esses são os autores que vão correr atrás de prêmios, que buscam uma editora, que tentam entender mais sobre marketing editorial, que tentam entender mais sobre como o mercado funciona. Já os outros não. Muitos desses autores, eles vão ali cada vez se encolhendo mais no próprio universo, e o que acontece? Eventualmente o livro morre, porque se o próprio autor não está divulgando o livro dele, o livro para de ser divulgado. Ele não pegou efeito boca a boca, não tem mais ninguém falando. Então, geralmente, são esses dois tipos de escritores. Cris, ou ele, vamos pra luta, ou ele fala, putz,
Corpo terceiro, é o mercado, são as editoras, são os leitores. Na verdade, o que eu queria saber era uma coisa assim, um pouco mais pessoal. Porque quando eu assisti teus vídeos, o que eu fiquei muito boba de ver, embasbacada, era ver o quão você era honesta, entendeu? E isso foi uma coisa que eu falei assim, não vi ninguém falando, tipo assim, falando do elefante na sala. E você estava falando do elefante na sala e você estava sendo muito honesta. Isso foi uma coisa que me deu um grande alívio no coração. Eu falei assim, cara, graças a Deus. Entendeu? Tem gente que está vendo, está falando disso, porque eram questões, são inúmeras questões, enfim, que você remete nos seus workshops, nos seus vídeos. E eu fico muito feliz que você fala primeiro com franqueza, depois você fala com carinho, você não fala de uma forma hermética, as pessoas têm acesso a isso, entendeu? Então é uma coisa que dá para todo mundo entender o que você está falando. Mas eu queria entender de onde vem esse teu aprendizado, de onde vem essa tua consciência tão clara da problemática e das soluções, porque você oferece soluções. Você não é a pessoa que só oferece o problema, temos esse problema aí. Se virem. Entendeu? E aí, entendeu? Porque é fácil apontar o problema. O problema é que eu digo assim, o problema a gente consegue apontar. Agora, a solução, quem dá a solução que é o pulo do gato, né? Mas eu queria saber como é que foi isso? Como é que foi essa... Porque é o seguinte, ninguém nasce bebê, assim, criancinha com 4 anos de idade. O que você quer ser? Consultora literária. Não, né? Foi médica. Escritora, no máximo, não é verdade? Mas você sabe que hoje, no carro, vindo pra cá, meu filho tem 5 anos. Mas não conta, né? Aí ele Pelo falou amor assim, de Deus. Eu não sei qual era o contexto. Eu falei, nossa, de onde veio isso? Ele falou assim, não, mamãe, quando eu crescer e eu for escritor... Bom, então você nasceu na casa certa, né? Mas respondendo a sua pergunta. Mas ele não falou consultor literário, nem editor de marketing. Eu nem sei se ele sabe que é ser um escritor. É que eu acho que eu falo tanto Entendeu? essa palavra. Mas enfim, ele falou. Mas respondendo a sua pergunta, né? O susto pra você também foi um susto pra mim. E eu vou te explicar por quê. Eu vim de um mercado tradicional de editora, né? Um mercado de editora grande. Então, o autor que já entra lá, o enxoval básico de um autor publicado numa editora grande, já não é um enxoval tão básico assim. Fiquei lá há 10 anos, e aí, enfim, veio pandemia, decidi sair, quis sair de São Paulo. Enfim, né? Long story short. Por indicação, as pessoas começavam a chegar em mim. Aí tinha um autor que falava assim, Dani, tô lançando um 2º livro, pô, posso falar com você? Aí, Dani, tem esse amigo lançando livro. E eu não tava no mercado. Eu quis tirar um tempo. Você era escritora? Oi? Você era escritora? Não, editora. Editora? Editora. Não, eu trabalhava em editora, não era editora, eu era diretora de marketing. Ok. Mas eu tinha um papel no comitê editorial. Então, eu tava lá decidindo quais livros entravam, não entravam, Perfeito. E o tamanho das apostas. Perfeito. Quando as pessoas começaram a me buscar, pessoas que não necessariamente tinham editoras grandes, aí pessoas que já tinham lançado alguns livros, eles vinham com algumas demandas que eu falava, como assim? Calma. Aí eu comecei a me dar conta que o mundo editorial que eu vivia era um Olimpo quase que inacessível. Eu comecei a me dar conta que, caraca, como assim o mercado editorial é tão fechado assim? Como assim o mercado editorial tem uma pirâmide tão estreita, sabe? Onde tem pouquíssima gente ali em cima e tem 2 níveis. Você tem o nível dos autores que são publicados tradicionalmente e todo o resto. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Por que só quem está publicado em editora tradicional vai ter essas entregas, vai ter esse nível de distribuição? E esse foi o susto que eu tomei, porque eu me deparei com um mercado que eu não fazia ideia que era assim. E eu falei, poxa, não tá certo. E aí, o que aconteceu? Conversando com um autor, 2 autores, 3 autores, eles falavam assim pra mim, caraca, Dani, nunca ninguém me falou isso. Eu ouvi tanto isso, Cris. Mas tanta essa frase, que eu falei, tem uma coisa aí. E eu comecei a fazer essas conversas com essas indicações e aquilo começou a crescer um fogo em mim, sabe? Uma chama de, eu conheço muito, eu aprendi muito, eu tive mentores incríveis, eu tive experiências incríveis e eu acho que tem muita gente precisando entender para que lado que esse baralho roda para o livro não ser desperdiçado. Porque o que eu me deparava era o seguinte, pessoas que tinham seus livros desperdiçados porque escolhiam a editora errada, porque não faziam uma leitura crítica, porque a capa estava errada. Eu falei, então calma. Pera, vamos nivelar esse jogo, vamos tentar nivelar esse jogo, porque não é justo. As editoras grandes, por mais acessíveis que elas sejam para o autor nacional,
acessíveis pero não muito. A gente tem 2.000 livros sendo lançados por mês e as editoras grandes estão lançando o quê? 150, 200, 300 no máximo. Então a gente tá falando de 1.700 autores que ou estão sem editora ou estão com uma editora que não são ali as 30 maiores editoras do Brasil. Então não é um mercado tão acessível. E de tanto que eu tava ouvindo aquilo, eu falei, não é possível. Uma conversa, 2 conversas, aí eu comecei a conversar muito com uma autora, eu fiz um projeto ali de consultoria pra ela emplacou a lista dos mais vendidos. Autora autopublicada na lista dos mais vendidos. Aí eu falei, calma, então realmente tem um negócio aí. Foi aí quando eu comecei oficialmente a criar conteúdo, que foi em agosto de 2022, vai fazer 2 anos agora. Eu falei, eu preciso levar isso pras pessoas, porque eu nem sabia que elas não sabiam disso. E eu nem sabia que isso que eu sabia era uma coisa tão valiosa assim. Vambora, bota no mundo. Entendi. E aí uma coisa que eu sempre me dei mal por causa disso, Cris. Eu sempre fui a justiceira na sala de aula, sabe? Eu sempre tomava bronca pelos outros, eu sempre comprava a briga dos outros, e eu falei, vou comprar essa briga. Aí eu comprei a briga. E tamo nessa. Gente, fico até aliviada, porque pelo menos os escritores têm a quem buscar, a quem recorrer, entendeu? Porque senão fica uma coisa muito louca. A escrita já é um trabalho solitário. Sim. Já não é uma coisa grupal, não é uma coisa de sala de aula, não é uma coisa assim, entendeu? E a pessoa, ela já fica muito insegura, o processo, em si, uma série de coisas. Se você não tem informações adequadas, estruturadas, ou a quem recorrer, cara, fica muito louco. Porque tem muita gente também que se aproveita, né, cara? Tem editores aí que, pô, brincadeira, né? Essa foi a briga que eu comprei. Eu comecei a ver algumas pessoas que estavam simplesmente sendo enganadas. Exatamente, eu também vi. E isso foi uma coisa que me deixou assim. Porque lá você tem a proteção lá fora do agente, né? Sim, aqui você tem, mas não necessariamente para você chegar numa editora ou um agente obrigatório. Exato. Você sabe quando um escritor termina um livro, eu falo para ele assim, sabe que você terminou a melhor parte, né? Porque o pior está por vir. Você vai ter que ter muito mais cuidado, fazer muito mais pesquisa, ter muito mais atenção com o contrato e ter cuidado na hora de selecionar, porque a pessoa quer se livrar, né? Quer lançar logo, quer fazer tudo logo. Eu falei assim, não, gente, não faz isso não, gente. Pesquisa, porque é complicadíssimo. Leide. Sim. Conta. Você fez arte. Como é que foi a escrita? Como é que entrou? Eu fiz História da Arte. História da Arte. Mas eu sempre tive um pé na literatura e um pé na arte. Olha. Entrei para Federal Fluminense, em francês. Mesmo? Que legal. Cursei 1 ano, fui para História da Arte. Uma professora de lá veio ensinar Balzac, mostrou um monte de quadros. E ela me disse que tinha História da Arte, mas como? Eu não sabia. Aí, depois eu tive que sair. História da Arte é demais, né? Isso, fico louca com isso. Fui para os Estados Unidos, casada com um brasileiro que foi fazer o doutoramento lá. Cheguei lá, tive que aprender inglês rapidamente, mas aprendi e entrei para a faculdade e me formei. Mas fiz todos os cursos na Universidade de Maryland porque eu estava radicada em Washington. Eu tinha que estar por lá. Então, não deu para ir procurar uma outra universidade. Mas foi ótimo, porque eu tive professores que foram curadores da National Gallery. Então... De Londres, não? Não. De Washington, dos Estados Unidos. Tá. São 2 National Galleries. Uma tá. Eu fiquei na dúvida. Lá no Smithsonian, né? Tem uma. E aí eu me divorciei desse brasileiro. E me casei com um americano que era professor de literatura americana. Aí os amigos dele eram escritores. Então eu sempre tive... Entendi. E como eu trabalhei em História da Arte como iconógrafa, ou seja, estou sempre à cata de o que a tela está querendo me dizer, minha tese de surrealismo é justamente essa, com René Magritte. Encontrei significado para as coisas que ele pintou. Então, eu sempre estive... O surrealismo é um movimento de poetas que passou para as artes plásticas. Começou na poesia. Começou na poesia. Interessante. Então, sempre teve essa dualidade na minha vida. E aí, aí eu fui morar em Portugal, porque o meu marido foi ensinar em Coimbra.
E aí passei 2 anos lá. Seu marido, escritor inglês, foi ensinar em Coimbra? Americano? É. Uau! Ele era bastante conhecido no Uau. campo dele. Então, o que aconteceu? Eu estava lá há muitos anos já. E aquele contato com o português abriu um caminho para mim. Escrevi um monte de contos. Aí voltei para os Estados Unidos. Aí fiz resenhas literárias para o Jornal da Cidade. E continuei com amigos escritores. E é por isso que eu tenho um pouco de noção da briga dos escritores, porque eles eram escritores conhecidos, mas chega a um nível que não passa. Eu conheço diversos que chegam a um certo nível e não chegam àquele... Tem sempre um segundo emprego. Uhum. E aí eu vim para o Brasil e, de repente, eu vi... O primeiro poema que eu escrevi está aqui nesse livro, em honra ao primeiro poema. Eu fui à rua onde eu morava quando eu era criança e vi que tinha um flamboyant que tinha morrido. E eu escrevi uma poesia. Foi assim. E aí que veio essa... Mas a minha poesia modificou depois. Eu não gosto muito desse poema, porque é meio quadrado. É meio rimado, mas não é o que... Não é como a minha escrita eventualmente ficou. Mas foi a abertura. Foi o florescer, né? Foi o despertar aí. Foi o despertar, exato. E o despertar também porque eu vim com um olhar estrangeiro, né? Eu vim para o Rio de Janeiro com um olhar de quem não morava aqui há muitos anos. Eu vinha todos os anos, ia visitar minha mãe, mas eu não morava aqui. Isso faz muita diferença. É. E aí tirei muita fotografia, tive um fotoblog. Fotoblog? Fotolog? Fotolog. É uma conta no Fotolog. E porque tinha aquele negócio que eu acho que hoje eu não seria mais capaz de tirar o tipo de fotografia que eu tirei antes, porque eu não tenho mais esse olhar. Mas vocês estavam falando sobre artistas. A gente esquece que os artistas plásticos também têm que ter uma outra profissão. Todos sonham em ser o Leonardo da Vinci, mas o Leonardo da Vinci, ele era o decorador dos banquetes. Ele não era... pintava o rodapé. Exato. E essa fantasia de você viver da sua arte é uma fantasia do século XX. Até o século XIX, a maioria dos pintores... Até uma história sobre o Leonardo da Vinci rápida, que é engraçada. Foi o da Vinci ou foi o Rodin? Eu não tenho certeza, acho que foi o Rodin. Foi alguém. Fez uma escultura encomendada, precisava ganhar dinheiro. Aí o cara chegou e falou assim, a barba, o que encomendou, um desses, né? A barba. Eu quero essa barba menor. E o artista ficou pé da vida. Falou, barba menor, cara, a barba tá perfeita. Minha barba é perfeita com a barba menor. Só que o cara tá pagando, precisava do dinheiro. Aí ele pegou um pouquinho de pó na mão, assim, foi pra trás, bateu assim e soltou um pó. Ó a barba! Tô tirando, hein? Tô tirando. Aí o cara, ficou perfeito! Essa história Se não me engano, foi Michelangelo essa história. Né? Michelangelo, isso, querido, isso. Eu achei essa história o máximo. Muito bom. Achei essa história muito boa, muito boa. Aliás, rapidinho, só querendo... Já ouviu falar uma escultora chamada Ana Maria Pacheco? Não. É uma escultora brasileira que mora em Londres e já expôs na National Gallery de Londres. E eu tô falando dela porque ela também tinha uma divisão entre música e artes plásticas e acabou seguindo as artes plásticas, quer dizer, é totalmente possível nessa conjunção de música, literatura, arte plástica. Transbordar, né? Exato, voltando ao que você tinha dito no início, né? Exatamente, o transbordar das emoções. É isso aí, desculpa. Vai, continua. É que você estava falando, aí eu vi a história do... Não, mas é uma ótima história. Então, eu acho que o que me surpreendeu quando eu cheguei ao Brasil em termos de publicações... eu cheguei aqui há quase 20 anos atrás. Era a limitação dos escritores brasileiros. Muito poucos.
muita tradução Sim. e muito pouco incentivo aos escritores brasileiros. Verdade. E a escrita brasileira, todas elas, lá fora também, mas aqui principalmente, é muito de moda, é muito de tendência. Então é difícil você encontrar um escritor que tem um caminho dele, só dele, que ele continue naquele caminho. Uma voz autoral, né, distinta, é verdade. Sabe qual que é a minha teoria? A minha teoria é que os bons editores brasileiros, não os bons, né? Não que não houvessem bons editores brasileiros antes, mas eu acho que haviam pouquíssimos bons editores. E agora nós temos muitos bons editores que têm esse olhar de encontrar na literatura nacional. Então, talvez, concordo, talvez o escritor brasileiro ainda faltasse um pouco e o editorial também faltasse um pouco, mas agora eu acho que o autor amadureceu, o editor amadureceu e eles estão se encontrando. Mas isso também tem a ver com a abertura do mercado. Ah, não, com certeza. Porque com certeza. Quando, há 20 anos atrás, ainda era uma panelinha. Nós fazíamos... Que vem primeiro, a leitura ou a escrita? A leitura vem primeiro. Eu também acho. Olha que interessante. Eu também acho. Então, você fazer com que as pessoas leiam. Essa é um dos goals da minha vida. Interessante. Eu fui leitora desde pequena, cresci numa família de leitores e eu não saberia viver sem livros. Meus pais eram professores, meus irmãos que são engenheiros leem. Então, todo escritor começa sendo um leitor fervoroso, né? Sabe que está acontecendo um fenômeno muito engraçado agora. Tá vindo muitos escritores para mim, aparecendo assim no meu círculo, escritores de fantasia. E claramente são escritores que foram formados porque leram Senhor dos Anéis, porque leram Harry Potter, porque leram... Então, vem muito... Isso mesmo. Então, eu acho que o escritor nasce ali de um leitor voraz, e se esse leitor voraz não se tornar um escritor, tudo bem. Mas eu acho que ele vai ser um engenheiro acima da média. Eu acho que ele vai ser um professor acima da média. Você tem clubes de leitores, não tem? 3. Fala deles aí. Eu tenho o Papa Livros. Olha só. Há 21 anos. Isso que eu chamo de incentivo. Não, se você quer conhecer uma pessoa consistente, sim. leite. Olha, eu comecei, como você, eu voltei para cá e não conhecia ninguém. Aí eu disse, eu vou abrir um grupo de leitura, porque eu sempre tive um lá fora. Sim, lá fora eles têm muitos, né? É muito divertido. Eu disse, comecei com minhas cunhadas, minha prima, outra prima. Eu disse, olha, vocês vão trazendo as suas amigas para cá, os seus amigos. E éramos homens e mulheres. Hoje somos só mulheres. Algumas foram embora, outras voltaram. E cheguei a 18. E a gente se encontrava na minha casa. Eu tinha um apartamento grande. Depois a vida mudou. Eu me mudei para um apartamento menor. Nós começamos a nos encontrar em restaurantes à maneira carioca. Porque carioca não recebe ninguém em casa. Você sabe disso. Tá certíssimo. E depois, como eu tenho um blog, eu coloquei uma página do Papa Livros no blog. Aí vieram as perguntas. Eu quero. Eu disse, mas eu não tenho lugar, não posso ter mais ninguém. Acabei, anos depois, abrir um outro grupo que se chama Ao Pé da Letra. Esse grupo é menos homogêneo do que o grupo original. O original foi formado de amigos de amigos. Então você tem, assim, mais ou menos um grupo mais ou menos homogêneo. O Ao Pé da Letra foi formado por gente vindo da internet. Então veio gente de todo o Rio de Janeiro, certo? De Jacarepaguá, do Grajaú, Copacabana, Flamengo. E levei uns 2 ou 3 anos para que ele se assentasse, porque as pessoas vêm com expectativas de coisas que não vão acontecer. Deixa eu só fazer uma observação. Eu quebro a minha cabeça pensando em como que eu vou fazer um vídeo de 1 minuto e meio, muito legal, com muito conteúdo, e a Leite ali demorou 3 anos para sentar. Eu aprendo demais com essa mulher. Consistência é um negócio que faz... toda a diferença. Nossa, e a gente tá... Toda a diferença. Eu vou abrir e fechar um parênteses, mas a gente tá, né, numa época que 3 segundos, se o vídeo em 3 segundos já não pega a pessoa, ela passa pro próximo. E é por isso que a leitura é importante. É a retenção, é a atenção, é a indistraibilidade. Essa palavra existe? Hoje eu tô com as palavras que não sei se existem. Tudo certo.
Olha que incrível isso. Demorou 3 anos. Olha que incrível, demorou 3 anos para sentar. Que demais. Eu levo, às vezes, muito tempo para começar uma coisa, mas quando eu começo... Não, mas é isso, a coisa ela amadurece, porque ela não nasce pronta. Ela não nasce pronta. Mas eu acho que isso tem um perfil, se você não se incomoda, um perfil bem de escritor, né? De construir. O escritor gosta de construir. De construindo. Ah, com certeza. E o editor gosta de destruir, né? Exatamente. O editor tem um quê sádico, que eu acho lindo. Eu sempre aviso os escritores, eu falo assim, escreve o quanto você puder, porque depois vai ser cortado. E prepara o coração. O editor vem com a machete já. Eu falo assim, prepara o coração e, seja adulto. Receba. Mas eu acho que o editor é essencial. É essencial. É difícil você receber a crítica. Mas eu fiz uma oficina de escrita. Eu fiz uma. Já com os poemas. E como é que foi? Difícil. Sofrido. Mas a gente vê, a gente aprende. Eles têm razão. Acho que nós éramos 12. Todo mundo lia o trabalho de todo mundo, uma vez por semana. Aí, olha, você repetiu aqui, isso aqui não está claro. Eu acho que você aprende até mais vendo o trabalho alheio, às vezes, sendo criticado, e como a pessoa reage do que com o seu. Às vezes você aprende com erro ou com equívoco, né? Porque eu acho que não tem erro em arte. Eu acho que em arte tem mais o que funciona, né? O que não funcionou. Às vezes você cria alguma coisa que você imaginava de um jeito e não funcionou. Mas você aprende observando o outro do que às vezes... E como aquela história, né? A escrita, a maior parte do tempo é você com você mesmo. Quando você vê coletivamente alguém fazendo, você fala... Eu não sabia que isso era possível. O legal disso, eu acho, assim, né, do coletivo, da edição, dessa troca, é porque às vezes é separar o aleatório do intencional. Eu concordo, eu não acho que tem erro na arte, mas eu acho que tem coisa que é aleatória e tem coisa que é intencional. E tem coisa que tá no lugar certo, tem coisa que tá no lugar errado. Sim, exato. Então... Que desafina, né, na escrita. Desafina. Desafina. Bate e você fala... Não tá... Não adianta, não tá. É que nem nota, não adianta, não tá encaixado, ornando, né? Entendeu? Então não adianta. Continua falando do clube de livro. Manda. Então. Tá recebendo leitores nesse clube? E aí é um encontro. Em dezembro eu marco todos os dias daquele grupo pro ano inteiro. Tá. E aí é online? Não. É Rio de Janeiro mesmo. É Rio de Janeiro. Em pessoa. Nós fizemos online durante a pandemia. Não é a mesma coisa, né? Não é, o pessoal não gosta. Hoje em dia eu não me incomodo mais. E é livre ou vocês vão indo assim no texto, na ordem do texto? Não, é livre. Superman livre? Homem, eu não sei se a tradução de Man and Superman é Homem e Super-Homem. Nem sei se tem essa tradução desse livro do George Bernard Shaw. Mas o teatro tem isso, né? Do personagem, ainda mais o Ralph Fiennes, né? A gente vai ver por causa dele. Mas tem isso do personagem, ele tem que estar muito bem construído e a interpretação tem que casar, e quando você lê o livro, você meio que está criando a interpretação na sua cabeça, e se a fala do personagem, se a escrita não te levar ali de uma forma quase que inconsciente para aquela interpretação, se você não assiste, né, da mesma forma que um diretor ali, não cola. Então, eu acho que essa intersecção do teatro com a literatura é legal, porque na literatura, se você não conseguir fazer a tua imaginação chegar no nível do escritor, ou pelo menos entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, não cola. Eu gosto de Machado de Assis por causa disso. Quando eu leio Machado de Assis, parece que ele tá aqui no meu ouvido, falando assim, sabe? Não sei o que aconteceu, tal, o Pedro... Eu li Esaú e Jacó agora. O Paulo é assim, o Pedro é assim. Parece que ele tá aqui no meu ouvido falando. E uma boa escrita, eu acho que tem isso. Naquele livro você tem um ator, você tem um diretor, você tem um roteirista, tudo ali no papel. E é isso que, pra mim, traz vida pra um livro, sabe, Cris? Essa é a minha comparação, assim, do teatro com o livro. Adoro teatro, adoro livro, mas eu acho que eles se complementam e um bom escritor, ele precisa saber escrever a cena, ele precisa saber dirigir a cena, ele precisa saber interpretar, e eu acho que muito disso compõe um livro que não deixa a gente largar o livro, sabe? Não, mas você está corretíssima. Inclusive, quando eu fui diretor de literatura de um teatro, e aí que
É engraçado porque no teatro a coisa fica um pouco pior, porque quando você escreve, alguém vai falar. Em cena. E muito escritor fazia cena de nudismo, sabe? Tipo, e aí eles se beijam, arrancam a roupa e se amam loucamente. Aí eu falava assim, querido, é você que vai estar no palco, nu, pelado, fazendo essa cena. Porque para ficar pelado no palco, tem que ter um motivo, cara, mas tem que ter um tesão, mas uma coisa muito louca, porque senão fica ridículo, fica horroroso, e não vai ser você que vai fazer isso. Você tem muita consideração pelo outro, entendeu? Então, uma série de coisas que você tem que criar, sabe? E que o teu olho desenvolve com a responsabilidade que você tem que ter, por exemplo, até mesmo um palavrão, sabe? Um palavrão mal colocado no momento ruim, na boca, na embocadura, fica uma coisa tão grotesca. Agora, um palavrão bem colocado no momento bom, cara, é inesquecível. É inesquecível. E eu acho que é aí que você vê o principiante da pessoa que tem tarimba. É diferente. Porque agora, eles não entendem isso, muita não. coisa vem de graça. É o aleatório, né? É o aleatório intencional. Em Londres, até eles diziam assim, a gente sabe quando o texto é ruim, quando o personagem tira a roupa. Porque o escritor ficou sem saber o que dizer e falou, vou distrair a audiência para olhar para o peito. Mas tem livro que você joga na parede e você vê, não fica, não para, porque ele não tá parando de pé, o diálogo não tá bem construído, você vê que a coisa não tá, tem alguma coisa errada ali que não tá certa, né? Não, é verdade, é para você, isso é uma grande verdade, tem, por exemplo, personagens são tão bem construídos, você jura que ele, Romeu e Julieta, ficção? Será? Pô, carne e osso andam, entendeu? Eu sei porque eu fiz muita coisa para teatro, eu fiz peça, né? Então, quando você vê eles andando, literalmente andando e falando, é meio mágico, né? Tipo, oh meu Deus! Mas também Shakespeare vida, entendeu? Vida. É especial. É bem especial você ver essas camadas, né? O livro. Cara, vamos combinar? Sem escritor, não rola. Sim, com Não certeza. rola. Não rola. Não E rola. as pessoas aqui não têm essa consciência. O escritor acha que, pô, ele é o nada, entendeu? Ele não é nada aqui, ele não é valorizado. E, cara, lá era tipo assim, meu Deus do céu, entendeu? E essa valorização é que eu queria trazer, sabe? Esse tipo assim, cara, eu bater no peito e falar assim, não é tipo falar com vergonha, eu escrevo, né? Falar com muito orgulho, mas muito orgulho. Entendeu? Eu escrevo, eu sustento, entendeu? Os momentos todos de lazer, entendeu? Sou eu que faço, entendeu? E com muito orgulho. A sensação de orgulho que eu tenho é disso. Eu acho que o editor precisa ter um pouco desse papel. Tem uma coisa muito ruim que acontece no mercado, vou dar um exemplo para vocês. Editor A tá na editora X. Aí ele contrata o autor fulano. Só que aí o editor A sai da editora X e vai para a editora Y. O autor fulano continua lá na editora A ou X, me perdi. Mas enfim, o autor fica, o editor sai. O autor que ficou naquela editora perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a madrinha, perdeu o padrinho naquela editora. Então você não tem aquela pessoa que vai falar, autor, você tá bem? Você quer uma água? Sim. E aí, essa circulação de editores, essa circulação de editoras é uma coisa que prejudica o mercado, porque o autor que tá ali lançado, que já teve investimento da editora, talvez não vá pra frente. Por quê? Porque perdeu o padrinho e a madrinha. Infelizmente, não tô falando que padrinho e madrinha no sentido de favorecer, mas no sentido assim, o livro foi aceito, quem que vai cuidar desse livro dentro da editora? E cuidar de um livro dentro de uma editora envolve uma série de coisas, não é só autor, você tá com sede, tá com fome, você precisa o livro tá bem distribuído, o livro precisa de uma reimpressão, a gente consegue encaixar esse autor em determinada mídia. Sim. Que é isso, se não tiver o escritor, não tem o livro. Mas, querendo ou não, o livro sempre tem um padrinho, uma madrinha dentro das editoras, que é o editor, que é a pessoa que contratou aquele livro. Verdade. Eu acho que o editor no Brasil tem uma função de agente literário, eu tô errada? Faz esse double job aí. Ele estica um pouco mais o braço, assim, do que lá fora, porque lá fora o editor vai até o agente vai até os autores. Aqui no Brasil, a maioria das editoras não exige um agente literário, ele vai direto nos autores. Então, ele tem, sim, esse papel de cuidar, trazer pra dentro, cuidar. E descobrir também talento, Descobrir, com certeza. Descobrir talento, com porque certeza. Como não tem o editor literário lá fora, ele descobre talento. Ele é o cara que fala assim,
O Aí, agente, né? O agente. É o agente. E aqui eu vejo o editor fazendo isso. O editor apostando, o editor falando, esse é o cara, esse é o próximo livro, esse é o... Entendeu? Eu vejo o editor fazendo esse papel. Posso falar em livro? Pode. Posso pedir para você dar uma lidazinha aqui num trechinho do seu livro, para a gente não ficar na saudade aqui? Vamos ver. Eu vou... Sabe como é que é, né? Podcast literário. Pois é. Momento. Senão eu vou ter que recitar do coração aqui. Não tem nada que eu saiba. Qual que é o seu poema favorito? Você tem um? De decorado, não. Eu sou péssima de memorizar. Larguei a carreira de atriz cardíaca. Um pequeno problema técnico. Eu não sabia decorar. Eu fui Só improvisar. Tinha que atuar com teleprompter. Ninguém me aceitou. Eu fui a uma exposição de um artista plástico, um escultor brasileiro, chamado João Besbate. Ele é do Rio Grande do Sul. A exposição estava aqui no Rio de Janeiro, no Moreira Salles. Eu cheguei em casa e eu escrevi este poema que eu vou ler. E, eventualmente, eu mandei para o Moreira Salles e eles mandaram para ele. Olha. Um dia eu recebo um telefonema em casa e é ele perguntando se podia colocar no livro que estavam fazendo Olha. para legal. ele. Que legal, que Que legal. delícia. Que maravilha. E se chama Presença Invisível. Ao contemplar a obra do escultor João Besbate no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, em novembro de 2006. Senti a presença invisível de mãos grossas, calejadas, que acariciaram a pedra, o basalto negro ou vermelho, ou até mesmo o mármore. Constatei mesmerizada que trouxeram à superfície a essência que libertaram a Michelangelo a forma presa no seixo, o orgânico escondido, inerte, meio solto, quase aprisionado. Mãos que revelaram os escravos encapsulados, seres encarcerados no Mesozoico, como se, conhecendo o desastre de Pompeia, depois do escarro fulminante do Vesúvio, soubessem encontrar o cacto florescente, o cágado, a abóbora, moranga, caracóis e bólidos petrificados. Estas mãos, que brincam sedutoramente com o poder divino, conhecem o conteúdo, a alma invisível da pedra. Descobrem o cascalho gaúcho, chocam os grandes ovos de rio e parem os seres cativos nas pedras, como Eva o tinha sido na costela de Adão. E o que surpreende, essas mãos que revelam o coração do basalto, regurgitado pela terra, lixado pelas águas, rolado, burilado e aveludado pelo tempo, são humanas. Mãos peãs, agraciadas pela arte da divinação, que, brincando de Deus, mostram o divino em todos nós. Muito bom, muito bom. Agora eu quero ver a peça, a escultura. Tô É uma aqui curiosidade, imaginando. né? É uma curiosidade. São bem abstratas. Bem Muito- bruto, assim? Bem Não, polidos. 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 São muito bonitos. legal. Olha só, é o seguinte, algumas coisinhas. A gente está chegando no final, mas antes de chegar no final, eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta tradicional dos criadores de caso. É para quem vai os seus desagradecimentos. Entendeu? Podem pensar aí um minuto. Não são agradecimentos, são desagradecimentos. Eu já tenho aqui de Já coração. tem, Thiago. é impressionante como desagradecimento Eu o pessoal tem muito. Eu tenho. Tem? Pode ser Tem. mais de um? Porra, fica à vontade. Você já tem os seus desagradecimentos. Eu não vou dar nome. Não, fica à vontade. Pode dar nome, pode não dar nome, Sujeito pode dar, oculto. pode inventar. Olha, eu já tive todo tipo de desagradecimento aqui. Vocês fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Dani. Bora lá. É pra uma entidade. Opa, Brincadeira. entidade espiritual? O meu desagradecimento é pras editoras que não estão nem aí pro autor. Caraca, aí você roubou o meu. Você manda aí primeiro, perdeu. Não. Faz o seu aí, Eu repensa. vou ter que- É desagradecimento mesmo, porque eles não fazem É bem nenhum verdade. pro mercado.
Cara, bem você disse nenhum. tudo. E assim, cada dia chega um autor pra mim assim, falando, Cara. Dani, olha só, lancei meu livro, eu vou ver, meu. Cara, Assim, eu fico triste, porque Cara, as editoras não respeitam. não. Parece a fila do pastel. Próximo, queijo, pizza, palmito. Assim, E é o sonho da pessoa, E é o né? sonho da sonho pessoa. da pessoa, cara. Eu fico É de partir o é coração. de partir o coração. E a pessoa... Exaltei aqui. O meu desagradecimento é para essas editoras que acham que livro é só lucro, que livro é só comércio, que livro é só próximo na fila. Vocês estão fazendo um baita de serviço para o mercado editorial, vocês estão deteriorando a literatura no Brasil, vocês estão desestimulando os escritores, desestimulando a leitura no Brasil. E posso falar? Vai. Assim, eu sempre que eu vejo uma editora dessa, eu falo, eu vou criar um baita conteúdo bom pra nenhum editor mais ser enganado por esse Cara, tipo de velho, editora. eu não posso nem mudar o meu desagradecimento, porque eu concordo tanto com o desagradecimento dela. Era o meu, né? Mas eu concordo tanto com você que eu vou até dar uma complementada aqui, se você me permite entrar no seu desagradecimento. À vontade. Desagradecimento É nosso. plus, É nosso. Porque é o seguinte, cara, eu fico com vergonha. E digo mais, primeiro, porque é caro. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa de 2 tostões. Você fica imaginando que o serviço vai ser um serviço ok. Mas muitas vezes não é. Não é um serviço ok. Então, aquele escritor que já está ali, né, lutando para fazer a parada, quando ele recebe um serviço. Mas sabe o que me deixa mais brava, Cris? O autor, ele manda o livro para a editora e a editora fala assim: parabéns, seu livro foi aceito. Você passou no nosso processo. O olhar brilha, cara. O olhar eles brilha. pegam no emocional. Velho, não brinca, não. Aí eu falo, faz comigo, não. E aí eu falo pro autor, eu falo muito, né, isso nas aulas, eu falo assim, pessoal, não se deixem levar pelas emoções. Vocês têm que tomar uma decisão racional, consciente. Vocês estão assinando um contrato. Olha o contrato. Você foi aceito? Parabéns. Eu acho que todos os outros também foram aceitos. Realmente, é exatamente isso. Mas é o negócio que eu te falei, de falar a verdade, falar a real. Porque é quase uma pegadinha, cara. É sério. É sério. É um negócio que me deixa maluca. É quando o autor me manda assim, Dani, fui aceito por 5 editoras. Aí eu já respiro e falo, quais editoras? Então, deixa eu te contar uma coisa. Quais foram as editoras? Deixa eu te contar uma coisa. Não tô desmerecendo o seu livro, pelo amor de Deus, até porque eu não li o seu livro. Não. Mas essas editoras, elas estão te aceitando porque elas estão aceitando todo mundo. Se você não tá fazendo apologia ao nazismo, eles estão te aceitando. Com certeza. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E digo mais, só para não ficar também tão ruim pro Brasil, eu vi algumas fazendo isso no exterior. Ah, não, tem. O nome disso nos Estados Unidos é Vanity Publishing. Aqui no Brasil tem o nome de publicação assistida, ou prestadora de serviço, mas tem sim. De vaidade, né? Publicação, Mas é que assim, a diferença é que lá você tem mais informação, você já tem os agentes literários que também fazem essa intermediação. Tem sim, Vanity Publishing tem no mundo todo. Mas o problema é que no Brasil, como os autores não têm nem noção de que lado que o baralho roda, você foi aceito, puta... Não, loteria. Mas o pior é se você recebe uma publicação de exterior dizendo eu te aceito, vou lançar o teu livro aqui nos Estados Unidos, cara, dá tchau pro teu dinheiro. Dá tchau. Nos Estados Unidos, eles tinham, no tempo analógico, um livro que você podia comprar em qualquer livraria, que tinha todas as revistas que você poderia mandar um conto. Mas tem ainda. Ainda tem? Deve ser na internet, né? Você acha na internet. São os catálogos com as editoras credenciadas, as publicações credenciadas. Inclusive aqueles que aceitam uma contribuição de um artigo. Ainda tem, você acha isso. E era muito fácil de você acabar sendo publicado. É o Guild, Director Guild, Writer Guild. O problema no Brasil é que hoje não tem nenhuma entidade que reúna e as entidades No Brasil, não. Estou falando internacional. Internacional, acho que menos... No Brasil, eu não conheço. É mais difícil ficar ensilada. Exato. Aqui no Brasil é mais fácil ficar ensilada. Não era só concurso, mas era revista. Eu me lembro que eu mandei coisas para uma revista católica, não sei o quê, porque tinha uma historinha de criança que cabia bem ali. E eram bom, estão muito mais leitores também, porque todo mundo acaba curso secundário. Mas, todo mundo tem pelo menos 2 anos de college.
Então, isso faz uma diferença tremenda. Faz. Eles são 360 milhões. Quer dizer, eles têm mais 100 e tantos milhões de pessoas do que nós. Agora que a gente já concordou, nunca aconteceu isso, mas a gente já concordou no desagradecimento, qual é o seu? O meu é pequeno. É um desagradecimento para uma pessoa Olha, que pessoal. foi crítico de literatura. Eita! Ele não era, essa era a segunda profissão dele, morava nos Estados Unidos. Se eu falar o nome e acertar, você diz que eu acertei ou não? Opa! Especializava em Machado de Tô brincando, eu não sei Assis quem é. e leu minhas crônicas e Eita! me disse, quando eu tinha 22 anos, que elas eram muito superficiais, que ele não recomendava que eu escrevesse. Que horror! Keller. Sério, ele falou isso? Sério. Mas esse é o tipo de coisa que não se fala, né, cara? Desnecessário. É antiético, né? Completamente. Antiético. Equivocado, cara. Ninguém tem o direito Ele era de um falar senhor, isso. ele era, Ninguém tem o direito de falar isso. trabalhava numa agência internacional. É. Uhum. Mas posso falar? Isso também... Aí vem um pouco da beleza do digital. Porque hoje em dia você tem outros mecanismos de avaliação que não é só a avaliação do crítico, do leitor crítico. Tudo bem, né? Não que as pessoas saibam a avaliação que elas estão dando, né? Às vezes você vai ler a resenha de um livro ali, as avaliações na Amazon de um livro, tá ali, 5 estrelas, chegou no prazo certo, né? Então, isso também não dá pra levar 100% em consideração. Mas a gente o legal é que hoje a gente consegue ter uma real noção da qualidade do nosso potencial como escritor, não só por conta de uma única pessoa. Você consegue fazer leitura Eu aberta. também era leitura muito coletiva, jovem. E é mais fácil uma pessoa desistir quando é jovem, principalmente quando você está... Com certeza. Eu vou mudar meu desagradecimento. Vai pro... Tá bom, vai Manda. Vai pro cara dela também. Ah, vai pro dela? Você vai se vai. solidarizar. É. E você não quer mencionar o nome? Não. Tem certeza? Tenho certeza. Ele pode Pronto. montar uma campanha, entendeu? Uma campanha de... Eu tenho um nome de- muito conhecido. Ah, Você acredita em karma? Completamente. Pronto, eu também. Total, super Eu também. acredito. Eu também. Eu super acredito. É. Eu também. Tá resolvido Já tá já. resolvido já. O universo já devolveu. Já devolveu. Já devolveu. Bom, então, queridas, infelizmente com dor no coração, a palavra é dor no coração, mas convite para você voltar. Bora. Eu vou manter aquela data. Bora. Eu não sei se eu volto pro Rio naquela data. Ah, mas quando voltar? Mas quando eu voltar... Quando você voltar. É. Pra Tá quem me bom? aceitou de última hora aqui. Pô, mas isso aí foi delícia. Uma surpresa maravilhosa. Está feito o convite, porque isso foi uma grata surpresa. Posso mandar um recado final? Pelo amor de Deus, faça. Meu recado final é pra quem estiver assistindo esse episódio que dê chance para as livrarias locais. A gente precisa valorizar a livraria local. A gente Verdade. falou de editora, a gente Verdade. falou de leitor, a gente falou de Verdade. escritor, mas eu também queria dar aqui um salve para as editoras, as livrarias Isso de é uma bairro. grande verdade. As livrarias pequenas, As aquelas que livrarias estão... pequenas. É verdade. Vamos fazer isso, porque isso Super tem bem sim o lembrado. poder de mudar aí, de fazer um peso na literatura nacional. Vamos apoiar o local. Uma das razões que eu queria te convidar para voltar é porque tem muita coisa, eu acho que é importante ser lembrada, você vê? A gente vai conversando e a gente vai vendo que são assuntos assim que fazem... São assuntos muito importantes que fazem a diferença para o leitor, para o autor, para essa cadeia, sabe? A editora, sabe? Essas fazem diferença e as pessoas realmente não têm acesso a essa informação. Mas é um mercado gigantesco. Entendi. E só para vocês terem uma ideia, a recomendação da Unesco é que exista uma livraria a cada 10 mil habitantes. No Mentira. Brasil, a gente tem, acho que, uma livraria a cada 68 mil, 70 mil, alguma coisa assim. Então, vamos valorizar as Aqui no livrarias Rio de bairro. Janeiro, acabaram as livrarias em Copacabana, que tem 600 mil pessoas é uma morando tristeza. Não tem mais nenhuma? É uma tristeza. Travessa? Fechou? lá. Só tem... Não tinha tem Travessa em Copacabana? Copacabana. Tem uma pequenininha na Rainha Elizabeth, esquina com É uma a tristeza. Pompeia. Uma tristeza. Eu vou pedir para vocês deixarem os seus contatos, jabás, informações, cursos, porque eu acho que você está com algumas coisas aí para sair. E se você quiser deixar os seus contatos dos seus clubes de leitura aí, restaurantes, para a galera se inscrever também. Depois não vai ficar superlotado, não vai ficar me acusando aí, nem a Dani. Entendeu? Mas, por favor,
A hora é essa. Quer fazer primeiro? Eu faço primeiro. Vai lá, primeiro. O meu Instagram é escritora. Toma nota aí. Escritora. Ladyce West. LADYCEWEST. Esse é o cara. Tem nome de escritora, não tem? Tem. Primeira vez que eu falei Super. nome de escritora. Total. Total. E o meu blog se chama Peregrina Cultural. Mais algum contato aí? Não, isso já vai levar a todos os É? outros caminhos. Então tá bom. Tá bom? Então, tá anotado. Sua vez. Principal canal hoje, Instagram, Dani.Sakugawa. Preciso soletrar essa, né? Sakugawa. Dani com Y, DANY.Sakugawa. SAKUGAWA. Toda quarta-feira tem live. Sem faltar. Eu sei, eu já vi. Esse ano, Já vi várias. 24 de dezembro e 31. As o primeiro, lives eu são acho que maravilhosas. vai cair na quarta-feira, então estarei lá também. Mas toda quarta-feira live, esse é meu canal principal, mas também tô no YouTube. E assim, quantas Dani Sakugawas tem por aí, né? Acho que só você. Só eu. Só Então, vocês. Só Mega uma expert. Leite, só uma Dani É, só Sakugawa. Agora, Cristina Teixeira. Mas nenhuma com esse tipo. Com esse humor, nenhuma. Ah, você é uma fofa. Então, gente, vou dar uma encerrada aqui. Peraí, que agora esse momento exige concentração. Atenção, hein? E aqui encerramos mais um episódio dos Criadores. Eu queria agradecer ao meu time, que é o Iago Martins, Isadora Chagas, Amanda Moraes, a todos vocês, ouvintes e incentivadores da literatura de guerrilha, porque, afinal de contas, todos criamos, somos todos criadores. Valeu, todo mundo. Obrigado, minhas convidadas maravilhosas. Estamos aí. Valeu, gente. Valeu. Entregue? Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora, que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso canal do Spotify e em nosso Instagram, @Criadores de Casos. Ah, e aproveita e dá aquela moral também para a galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram a Cristina Teixeira, em @Cristez13, o João Dabu, em @João Dabu, e o Pedro Fontes, em @eu_Pedro Fontes. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos.